Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim compartilhar mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, que fica aqui em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. No 14 diz assim: Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, gente, nesse contexto aqui, o povo estava indo lá para o exílio, né? Jeremias estava profetizando o que o Senhor tinha mandado profetizar para o povo acerca do exílio ali. Eles passariam 70 anos em cativeiro, toda aquela provação, né, no exílio, por desobediência ao Senhor, mas que o Senhor enviou eles para aquele lugar. O Senhor mesmo fala que ele deportou o povo para aquele lugar, mas não deixou eles sem uma promessa. Que a promessa do Senhor fala ali no versículo 11 em cima: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Só que, para essa promessa acontecer, esse plano que o Senhor tem, ainda exige que a gente ore. O Senhor tem planos na nossa vida e que ainda exige que a gente ore. Ainda assim, precisa que a gente ore. Porque às vezes fala assim, se Deus tem plano na minha vida, se Ele tem um propósito, então vai acontecer. Sim, vai acontecer, mas a gente precisa se posicionar em oração. A gente precisa se colocar alinhados com o coração de Deus, alinhados com o céu, com aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Às vezes a gente fica perguntando a Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Só que a gente precisa entender que, primeiramente, o Senhor quer de nós o quê? Que a gente procure Ele. No versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Às vezes a gente fica batendo cabeça, dando martelada à toa na vida, assim, tentando uma coisa aqui, outra coisa ali, sendo metralhadora, né, apontando para todos os lados. E o Senhor, quando Ele alinha o nosso coração com o dele, Ele nos torna assim, tipo aqueles snipers, sabe? Que tem aquela pontaria ali certa. É assim que o Senhor quer a gente alinhado com o coração dele, para a gente ser certeiros naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque os planos dele são maiores do que os nossos. E quando a gente não procura o Senhor, às vezes a gente até procura, mas a nossa procura precisa ser de todo o coração. Precisa, assim, sabe aquele momento que você chega assim e fala, Deus, eu não aguento mais dar murro em ponta de faca, eu não aguento mais viver nessa circunstância que não muda, eu não aguento mais viver dessa forma onde parece que eu nado e tô morrendo na praia toda a vida. E o Senhor quer que a gente só se renda para Ele, que a gente se fala assim, Deus, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor de todo o coração e eu não aguento mais e eu quero viver os planos do Senhor, eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim. E o Senhor, Ele não é um Deus mau, um Deus ruim, que Ele quer que a gente fique sofrendo ali para descobrir o que é que Ele tem para a nossa vida. Não é assim, Ele não fica botando assim, não, vou brincar com ela aqui de polícia detetive, vou fazer com que ela vá sofrendo para descobrir o que é que eu tenho para ela. E não é assim que o Senhor age. O Senhor age com a gente na simplicidade, só que Ele quer também que a gente tenha um coração quebrantado diante dEle. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Quanto mais perto do Senhor, quanto mais a gente buscar a face dEle, mais Ele vai revelar para nós aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque Ele é o primeiro a querer o nosso coração. Se a gente ama o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. Se a gente tem acesso ao Pai, é por causa dEle. É por meio de Jesus que veio. E até antes de Jesus vir,
Desde lá do Jardim do Éden, mesmo o homem pecando e o Senhor expulsando eles do jardim, o Senhor não deixou de falar com o homem, o Senhor não deixou, o Senhor não virou as costas. Muito pelo contrário, o Senhor protegeu, o Senhor tirou lá as folhagens que eles colocaram para se cobrir e deu roupas apropriadas, né, com pelos de animal, para que o homem não ficasse desamparado. Então, a todo momento, o Senhor, Ele quer atrair o nosso coração, Ele quer atrair a nossa vida para Ele, porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Ele tem planos para a gente que são o quê? Planos de nos fazer prosperar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Porque a palavra do Senhor também fala que as bênçãos do Senhor trazem paz e não acrescentam danos para a nossa vida. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Só que a nossa principal esperança é que o Senhor Jesus, Ele reina e vive para sempre. Ele quer um relacionamento com a gente. Ele quer se revelar para nós, filhos e filhas do Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a gente precisa ser sinceros com Deus, sabe? Porque Deus, Ele conhece a gente, Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas qualidades, Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece, Ele sabe, não tem como a gente esconder nada do Senhor. Então não adianta, às vezes, a gente ir lá, falar com Deus, ficar 2 horas orando ao Senhor. Deus, soberano, eterno Pai, isso e aquilo, e ficar tentando, mudando a voz com Deus, tentando convencer Deus de alguma coisa. O Senhor não precisa ser convencido de nada. Ele só quer o nosso coração por inteiro. A partir do momento que o Senhor tem o nosso coração, Ele vai nos dar direção. E quando Ele nos dá direção, a gente precisa obedecer. Porque não adianta a gente falar que ama o Senhor se a gente não obedece a palavra dEle, né? A gente precisa obedecer a direção que Ele nos dá, a palavra que Ele coloca na nossa vida. Então, se você chegou até esse vídeo, é que o Senhor sabe que você já está pronto ou já está pronta para viver os planos que Ele tem para a sua vida. Então, ore ao Senhor sobre o seu futuro, ore ao Senhor sobre os planos que Ele tem para você. E quando Ele te der a direção, obedeça. E assim, você vai pensar, é uma coisa assim, miraculosa, extraordinária, sobrenatural, para eu obedecer. Não, é nas simples coisas, é nos detalhes, porque se você é fiel no pouco, o Senhor vai te colocando no muito. E é de glória em glória que a gente vai crescendo com o Senhor. Então, aos poucos, porque se você não obedece no pequeno, no muito também você não vai obedecer. Então, nos pequenos passos, vai obedecendo ao Senhor. Vai obedecendo ao que Ele direcionar para você. Se você precisa viver um plano, mas ainda precisa, por exemplo, liberar perdão para alguém e o Senhor te direcionar para isso, vai lá e libera o perdão, vai lá e fala com a pessoa. Obedeça ao Senhor, porque é isso que Ele fala na palavra dEle. Então, tudo que o Senhor falar com você, obedeça a direção que Ele te dá. Seja um projeto que Ele te dá para fazer, seja alguém que Ele pedir para você mandar uma mensagem para falar, obedeça, vai obedecendo que o Senhor vai direcionando você para os planos que Ele tem para a sua vida, né? E busque ao Senhor, fala, Deus, o meu coração é seu por inteiro, e eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso que o Senhor me liberte de mim mesma, porque a gente precisa dessa libertação do nosso ego, do nosso eu, para a gente ouvir do Senhor, para a gente receber dEle, que Ele cresça na nossa vida e que a gente diminua, para que Ele cresça dentro de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Amém?